Eu quero começar esse vídeo te contando uma história. 3 jovens, a fim de entenderem melhor uma passagem bíblica, chegaram para o seu pastor e perguntaram: pastor, a palavra diz enchei-vos do Espírito Santo, mas estamos muito com dúvida. Como a gente pode fazer isso? O pastor lhe entregou uma peneira e disse: vão até o rio e encham essa peneira de água. Quando conseguirem, vocês terão a resposta. Esses 3 jovens foram ao rio. Um tanto quanto duvidoso e incrédulos. Chegaram à água e eles discutiram, mas não conseguiram pensar em alguma forma de encher aquela peneira de água. Então, teve 2 que começaram a discutir um com o outro, dizendo: esse pastor tá doido, tá louco, como a gente vai encher essa peneira aqui de água? Então 2 foram embora e um ficou. E um perseverou, um estava lá. Então mais tarde o pastor foi até aquele rio encontrar com os 3 jovens, mas só encontrou com um. E viu que aquele homem não desistiu. Ao ver o pastor, aquele jovem ficou triste, dizendo assim: pastor, eu tentei de tudo, mas é impossível encher esta peneira de água. E o pastor disse: você só conseguirá ter água nesta peneira quando você mantiver mergulhado no rio. Assim também é para ser cheio do Espírito Santo. A gente só vai conseguir se mantiver, permanecer mergulhado nele. Você já deve ter ouvido falar do batismo com o Espírito Santo. Mas já parou para perguntar o que significa esse batismo? O batismo do Espírito Santo se divide em 2 momentos diferentes. Um é para receber do Espírito Santo e o outro é para ser cheio. Então, quando eu sou batizado, primeiro eu recebo o Espírito Santo. A Bíblia diz que quando uma pessoa se arrepende e aceita Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, ele recebe o Espírito Santo. E o Espírito Santo é que nos une a Deus. Jesus deixou uma pessoa mais real do que eu e do que você aqui, para cuidar da gente, para estar conosco. E esse primeiro sentido é que todos os salvos são batizados no Espírito Santo, como diz em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. E é aqui que eu vou listar para vocês alguns resultados de receber o Espírito Santo na conversão. Então, primeiro, a certeza da minha salvação. Eu preciso ter certeza da minha salvação para poder entender e receber isso. Certeza. O Espírito Santo nos convence que somos filhos de Deus e também que fomos perdoados nele, como diz em Romanos capítulo 8, versículo 16. Então, eu recebo o Espírito Santo. Então, para eu poder ter esse resultado, eu preciso ter a certeza da minha salvação e, segundo, entendimento. Através do Espírito Santo entendemos as realidades espirituais e a palavra na Bíblia, que ganhamos sentido para nós. E terceiro, a união com a igreja. A união com a igreja, ficamos unidos pelo Espírito Santo. E todas as outras pessoas no mundo aceitaram a Jesus como o seu Salvador da sua vida. Então, para eu ter o resultado de eu receber o Espírito Santo, eu preciso ter a certeza da minha salvação. Eu preciso ter entendimento quem Ele é na minha vida. As realidades espirituais que eu começo a viver através da palavra. E também ter a união com a igreja. Segundo, quando eu sou batizado, eu sou cheio do Espírito Santo. Isso acontece na minha vida. A Bíblia diz que
ser cheios do Espírito Santo. Ela fala sobre isso. Em Efésios capítulo 5, versículo 18, diz que ficar cheio do Espírito Santo é melhor do que ficar cheio de vinho. Né? Nesse segundo sentido, o batismo no Espírito Santo é uma experiência especial para o crente que pode ter com Deus. Sabe, quando uma pessoa fica cheia do Espírito Santo, pode ter vários efeitos. E o primeiro efeito é coragem. Essa coragem, o crente perde a timidez e começa a falar completamente e a focar em Deus. Falar com Deus, falar de Deus e começa a pregar para as pessoas. Isso ele começa a ter coragem e a segunda é ter capacitação. Deus começa a capacitar ele, né, para uma boa obra, para ele pregar o evangelho, para ele viver uma vida de crescimento espiritual. E terceiro, revelação. Essa experiência da revelação ajuda o crente, né, a encontrar respostas na palavra. Ele começa a ter revelação de quando ele começa a ler a palavra. Isso vai descobrir quem ele é em Deus. E quarto, dedicação. Por causa dessa experiência, o crente começa a sentir vontade de conhecer não o que ele faz, mas quem ele é, quem Deus é. Então ele começa a buscar o Senhor. Então, atenção, é importante entender que nem todos que são batizados no Espírito Santo falam em línguas, ou profetizam, ou fazem milagre. Essas são apenas algumas coisas que podem acontecer. Né? Ser batizado no Espírito Santo também não nos torna você mais crente do que outras pessoas. É importante que você entenda que não existe nenhuma fórmula mágica para ser batizada com o Espírito Santo. Isso é graça. Não podemos forçar a Deus, mas precisamos buscar Ele. Buscar através de oração. Buscar através da comunhão com Ele. No quarto, no secreto. Ei, tenha tempo com Deus. Tempo com Deus. Isso vai melhorar a sua comunhão com Ele. Então, quando eu começo a entender que eu sou batizado, eu recebo o Espírito Santo e sou cheio dele.